Olá, pessoal! Todo mundo aí já organizado para a nossa aula de história de hoje? Bem, nós vamos primeiro fazer a correção daquela atividade de perguntas e respostas que eu deixei na aula passada. A tia Andréia fez uma revisão das unidades 1, 2 e 3 de História e naquele dia, na última aula, a tia Andréia deixou 8 questões. E para cada uma delas, eu deixei alternativas. Somente uma estava correta. E aí vocês tinham que responder, né? Sinalizar, fazer um X na resposta correta. Então vamos lá, eu vou ler uma a uma cada pergunta e nós vamos ver qual é a resposta correta, ok? Então vamos lá. Na questão 1, a pergunta era a seguinte: antes do surgimento da agricultura e da criação de animais, há cerca de 10 mil anos, os seres humanos viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores. Pelo estilo de vida, recebiam o nome de... Bem, nesse período, eles não tinham uma moradia fixa, um lugar fixo, onde eles desenvolvessem algum tipo de atividade que pudesse prover as suas necessidades básicas de alimentação, como a agricultura, por exemplo, a pecuária, né? Eles não tinham. Por isso que eles recebiam o nome de caçadores-coletores, porque eles saíam por vários espaços caçando e coletando para sobreviver. Estão lembrados? Então, nesse momento, esses povos que tinham esse comportamento, eles recebiam o nome de letra B. Letra B, povos nômades, tá? Vou anotando aí, quem acertou, ó, certinho. Quem trocou, se enganou em alguma coisa, apaga e corrige, tá bom? Matéria aí de estudo. Vamos para o número 2. Tia André tá olhando aqui pro lado, que eu estou olhando aqui na tela do meu notebook, tá? As perguntas que eu passei para vocês. Questão 2. A sedentarização levou a uma série de mudanças nas sociedades humanas. A população cresceu e as comunidades se tornaram maiores, formando as primeiras cidades. Que atividades proporcionaram esse progresso? Ou seja, a sedentarização. O homem chegou um momento que ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, a ter um lugar fixo, uma moradia fixa. E isso só aconteceu graças a duas atividades muito importantes que puderam proporcionar isso a eles, que puderam fazer com que esses povos ficassem somente naquela região, sem ter que sair coletando e caçando em lugares diferentes. A partir dessas atividades, eles poderiam ficar ali morando e ter como se sustentar, como se alimentar. Então, aí no caso é a letra A agricultura e a pecuária, ok? Então, número 2, letra A, agricultura e pecuária, tá? Foi isso que proporcionou o homem passar de ser nômade, né, do nomadismo, para ser o quê? Sedentário. Questão 3 agora, vamos lá. Questão 3, região onde foi desenvolvida a escrita cuneiforme, o primeiro sistema de escrita de que se tem notícia. Lembra que a ponta era um cune, tinha uma hastezinha bem na ponta para poder escrever, fazer os símbolos e tudo mais? Bem, que região foi essa? Quem respondeu letra C, Mesopotâmia, acertou. Então, número 3, letra C, na região da Mesopotâmia. Vamos para a questão número 4. Vamos lá. 4. No fim do século XV e início do século XVI, o Estado português havia se tornado um império marítimo comercial. Esse domínio favoreceu, tá? O fato do Império Português ter todo esse controle do comércio, né, marítimo,
favoreceu o quê? Deu oportunidade a quê? Então, no caso ali seriam as relações comerciais e as trocas culturais entre diferentes sociedades. Então, número 4, letra B, tá? Letra B, relação comercial e troca cultural entre diferentes sociedades. A troca cultural, ela só vai acontecer entre sociedades diferentes, porque tem que haver costumes diferentes para que possa haver uma troca, né? Porque tinha uma alternativa que eram mesmas sociedades. Na mesma sociedade, qual vai ser a troca cultural? Né? Não vai acontecer, então tem que ser sociedades diferentes. Bem, número 5. Vamos lá. 5. Para explorar as riquezas da sua colônia, os portugueses negociaram com os indígenas a utilização de qual conhecimento? Qual era o conhecimento que os indígenas tinham e que muito interessava aos portugueses nesse momento? E que aí eles faziam aquelas trocas, né, por machado, né, por armas. Que mais? Vamos pensar aqui. Espelho, estão lembrados? Bem, no caso, o conhecimento é o conhecimento que os índios tinham das matas nativas. Esse era o conhecimento que interessava aos portugueses. Então, questão 5, letra A, tá? Questão 5, letra A. Número 6. Vamos lá. Era a principal riqueza extraída da colônia nos primeiros 30 anos da ocupação portuguesa. Qual foi o produto que durante 30 anos consecutivos os portugueses extraíram do Brasil colônia? Quem respondeu letra C, pau-brasil, respondeu corretamente, né? O pau-brasil foi um produto, uma riqueza explorada durante 30 anos pelos portugueses aqui nesse período era colônia, né? O Brasil, colônia de Portugal. Então era aqui que eles extraíam o pau-brasil, né? Para retirar a tinta, para usar madeira e enviar tudo isso para a Europa, porque era um produto muito lucrativo na Europa, tá? Então, questão 6, letra C. Bem, vamos para a 7ª questão. Diante da ameaça constante de invasão das terras brasileiras, né, por portugueses, que também queriam explorar as riquezas do território e não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, o rei de Portugal decidiu dividir esse território, até então chamado território americano, em o quê? Eu sei que ele dividiu em lotes, vocês também sabem, né? Pegou toda aquela área ali litorânea e dividiu em lotes de terras. Assim, ele poderia proteger de invasões, porque ele ficava o quê? Bem de frente para o oceano. E ali era mais fácil avistar a chegada de inimigos pelo mar, né? Então, eu quero saber essa divisão dessas terras nesses lotes ficou conhecido como que? Quem respondeu? Letra B, capitanias. Ficou conhecido como capitanias hereditárias, né? Que era passada de pai para filhos. Então, letra B, 7, letra B, capitanias. Última questão, a questão número 8. Pedia-se a data referente, ou seja, a data que se referia à proclamação da independência do Brasil. Foi uma das nossas últimas matérias, né? As anotações ali. Então, a proclamação da independência do Brasil, ela foi datada de letra B.
Letra B, 1822, ok? Essa foi a data da proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro, que teve a influência também, né, da sua esposa, Dona Leopoldina. Bem, sendo assim, para dar continuidade à nossa aula de História, nós vamos aproveitar esse link, né, esse gancho da questão 8, quando fala aqui da proclamação da República em 1822, e nós vamos fazer uma revisãozinha, fixar um pouquinho mais a questão do Brasil, um Estado, uma nação. Então, sendo assim, eu peço que vocês peguem o caderninho de vocês de atividades de História, e nós vamos fazer as páginas 15 a 18. As páginas 15 a 18 trarão questões que vai nos fazer recordar um pouquinho da última aula que a tia André falou sobre Brasil, um Estado, uma nação. Bem, na página 15, vocês vão se deparar com 3 imagens, elas estão numeradas, e vocês terão que escrever, aqui pede assim, escreva um resumo dos acontecimentos retratados nas pinturas. Então, assim, eu oriento vocês a colocar assim, número 1, e aí você faz como se fosse uma legendinha, escreva o que está se tratando ali. Aqui, por exemplo, ó, na imagem 1, trata do quê? Aí depois coloca número 2, faz a mesma coisa, descreve esse acontecimento histórico aqui da figura 2. Depois o 3, coloca aqui número 3 e descreve o acontecimento histórico aqui da 3. Olha lá, essa imagem aqui é uma imagem muito importante, pelo que nós acabamos de falar agora, né, finalizando perguntas e respostas, né? Ali a seção do Conselho de Estado. Então, deixa eu dar um exemplo da 3. O que poderia ser criado ali? Nesse momento, a princesa, né, a Dona Leopoldina, que nesse momento ela funcionava como, ela era chefe maior na ausência do seu marido, ela estava reunida com o seu Conselho de Estado, escrevendo uma carta que seria levada a Dom Pedro, fazendo o quê? Incentivando ele a proclamar a independência do Brasil. Então, é isso que vocês terão que fazer com cada imagem dessa. A 1, 2, a 3, a tia André já deu uma colinha, né? Mas aí vocês organizam direitinho. Isso na página 15. Na página 16, nós vamos ter uma outra imagem importante que vai dar continuidade ao que nós estávamos falando aqui agora. Olha lá que imagem importante. Só de olhar para ela, nós já sabemos do que se trata. E aí tem a legenda, a proclamação da independência, o momento em que Dom Pedro proclama a nossa independência, livres de Portugal, né? E aí tem 3 perguntinhas. Que acontecimento é retratado na pintura? O tia André já acabou antecipando, mas a própria legenda tem a resposta aí para vocês. Letra B, que personagem é retratado em maior destaque, ou seja, vocês vão observar quem é que está ao meio, quem é que está em maior destaque aqui nessa imagem. Coloquem o nome desse personagem. E letra C, na sua opinião, o artista procurou retratar o evento como algo positivo ou negativo. Por quê? E aí vocês vão observar a imagem, perceber a reação dos personagens retratados, as expressões, para que vocês possam dizer se foi positivo ou negativo, ok? Página 17, tem um textinho. Logo abaixo nós temos aqui uma foto da Dona Leopoldina. O texto fala Dona Leopoldina e sua atuação política. Então vocês vão ler o texto e responder a pergunta abaixo. Qual foi a influência de Dona Leopoldina no movimento que resultou na independência do Brasil? Acabamos de falar, né, ainda há pouco. E finalizaremos com a página 18. A página 18, assinale as frases corretas sobre a primeira Constituição do Brasil, na questão 8. Então, ela traz 4 afirmações. Nós só vamos
assinalar aquelas que forem corretas em relação à nossa primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, tá? Depois, na questão 9, logo abaixo, tem um trecho da Constituição do Império do Brasil, escrita, é original de 1824. Então, vocês vão ler o artigo, ela traz o artigo 98, o artigo 101 e 116 e duas perguntinhas. Letra A, de acordo com o texto, qual era o cargo político mais importante do Império? E quem ocupava esse cargo? Letra B, o que dizia o texto da Constituição sobre o tempo de permanência do imperador no poder? Tá? Isso tudo vocês vão encontrar no texto que vocês vão ler na questão 9, mas não só no texto. Nas aulas passadas nós falamos sobre isso. Então, quando vocês lerem aqui, com certeza vocês vão recordar, porque eu sei que vocês são muito atentos. Então, por hoje, a nossa aulinha de História fica por aqui, com a tarefa que vocês deverão fazer agora, caderno de atividades, páginas 15 a 18, para que a gente encerre um ciclo da nossa aula de História e possamos, na próxima aula, começar uma nova fase histórica. Combinado? Então, ó, atenção aí na revisão. Beijo para todos vocês.